Espero que agora tenhamos resolvido os probleminhas técnicos. Desculpem, primeira vez também tentando fazer essa transmissão, mas agora vamos então à frente com o que podemos estar conversando um pouquinho mais então sobre as mulheres no Natal de Jesus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Lídice Meyer, eu sou antropóloga, doutora em antropologia e docente no curso de mestrado em Ciências da Religião da Universidade Lusófona e também no Moriá College. Eu tenho trabalhado bastante com a antropologia das religiões e antropologia na Bíblia, principalmente com essas questões referentes às mulheres na Bíblia, no qual eu tenho dado vários cursos a esse respeito. No dia de hoje, vocês vão poder perguntar qualquer coisa que queiram a respeito do nosso assunto de estudo, e para isso eu conto com a ajuda de duas grandes teólogas amigas, que foram minhas alunas na Universidade Mackenzie. A primeira, a teóloga Mônica Rodrigues Facchinielli, que é pastora na comunidade cristã Ágape e professora no Instituto de Educação Teológica no estado de São Paulo. E também a Denise Carlos de Oliveira, que é obreira da Casa de Oração do Senhor Jesus, formando agora em teologia também pela Universidade Mackenzie, e ele é responsável pelo canal do YouTube chamado Quase Teóloga, um canal muito interessante que vale a pena vocês conhecerem. Para hoje, para esse nosso estudo, então, das mulheres no Natal de Jesus, vamos precisar que você esteja com a sua Bíblia, um papel, uma caneta, um lápis, alguma coisa para você fazer as suas anotações, inclusive fazer as suas perguntas. Pergunte o que você quiser pelo chat e a Mônica e a Denise, ao final, então, vão estar fazendo as perguntas que vocês fizeram, trazendo para que eu possa estar respondendo. Caso você esteja assistindo esse vídeo em outro dia, que não é o dia que está acontecendo, você pode também enviar as suas perguntas. Para isso, use, ou pode usar aqui o próprio YouTube mesmo, ou pode falar comigo pelo meu canal do meu site, que é o www.lidcemeyer.pro, P-R-O. Se você enviar sua pergunta por lá, eu também vou ter todo o prazer de te responder. Muito bem, pegando então a sua Bíblia, sua caneta e seu papel, vamos começar a falar um pouquinho. Sabemos que são na Bíblia os evangelhos que contêm a história de Jesus. Mas dentre os 4 evangelhos, tem um deles que se relaciona muito mais com as questões das mulheres na vida de Jesus. Esse evangelho é o evangelho de Lucas. Se formos agora, então, pegar a Bíblia e abrirmos no Evangelho de Lucas, vocês vão perceber que o capítulo 1 e o capítulo 2 trabalham exatamente sobre mulheres no preparo para a vinda de Jesus e na maternidade dessas mulheres também. Mas Lucas é um evangelista que realmente se direciona muito, com muita preocupação sobre as mulheres, a ponto que, numa metade do Evangelho, lá no capítulo 8, por exemplo, vocês vão ver a preocupação de Lucas em dizer também que as mulheres acompanham os discípulos, com as mesmas funções que os discípulos homens. Lucas também vai registrar a presença das mulheres no capítulo 24, encerra o seu livro mostrando as mulheres na ressurreição de Jesus, num momento tão importante também para o cristianismo. Não é interessante? Um evangelista que começa o evangelho com mulheres, dá toda uma sequência no teu texto também com mulheres e encerra com mulheres. E é interessante que o autor do texto do Evangelho de Lucas é considerado também o mesmo autor do texto de Atos. E quando vamos ao livro de Atos, lá em Atos 1, versículo, já aqui no versículo 14, por exemplo, de Atos 1, também, já no iniciozinho do livro de Atos, o autor também faz questão de se referir à presença de mulheres em Jerusalém, da descida do Espírito Santo, mostrando que as mulheres não estavam também no início da igreja. E é por isso, então, que no nosso estudo de hoje, nós vamos usar muito o texto de Lucas, o texto do Evangelho de Lucas. E eu convido vocês a fazer, então, uma caminhada pelo Evangelho de Lucas em direção ao Natal de Jesus. Para isso, eu vou compartilhar aqui uma tela, para facilitar o nosso acompanhamento disso tudo. Eu transcrevi os textos dos evangelhos para que possamos facilmente fazer o acompanhamento dessas histórias todas. Mas, se você está com a sua Bíblia, não importa a Bíblia que você está usando,
É interessante também você observar, porque eu vou colocar os textos na Bíblia atualizada no português do Brasil, mas cada tradução tem, às vezes, umas pequenas diferençazinhas, diferenças essas que podem ajudar bastante na compreensão também da mensagem do texto. Então, vale a pena acompanhar pelo texto que você tiver. Pensando, então, no autor desse texto, que é considerado pela tradição como sendo Lucas, aquele médico amado de quem Paulo fala em Colossenses 4,14, mas é interessante observar, esquecendo-se a Lucas ou qualquer outro nome, que tanto o autor do Evangelho de Lucas quanto o autor do livro de Atos referem-se a um homem chamado Teófilo, e teriam escrito esses livros para que Teófilo tivesse uma compreensão maior de tudo que aconteceu na vida de Jesus. E assim, eu transcrevi aqui, nesse slide, o iniciozinho do Evangelho de Lucas, onde o autor diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então, sabemos para que o livro foi escrito. Quem escreveu já é um mistério. Uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que a gente vê nesse início do texto é que esse homem, e vamos chamar de Lucas, ele usou, sim, de vários textos já escritos, já existentes, como ele usou também de entrevistas com testemunhas oculares dos assuntos, dos fatos acontecidos com Jesus. E é muito interessante que, se o texto de Lucas começa já com uma descrição com pormenores da história de Maria e da história de Isabel, sua prima, provavelmente Lucas teve contato ou com a própria Maria ou com alguém muito próximo a Maria. E é por isso que ele fez essa investigação interessante, da qual vamos usar para o nosso estudo de hoje. Antes de entrarmos no texto referente, então, às mulheres em si, é importante fazer uma pequena contextualização, porque, para entender melhor essas histórias, precisamos entender as famílias, o contexto familiar do mundo do século I, do mundo judaico do século I. É muito comum que, quando pensamos na Sagrada Família, chamada Sagrada Família, pensamos em Maria, José e Jesus, e pronto. Uma família nuclear com um filho. Mas não era assim a realidade. A grande verdade é que a família judaica do século I era uma família chamada extensa, ou ampliada, onde moravam vários parentes na mesma casa. Normalmente 8 a 10 pessoas dividindo a mesma casa, às vezes até um pouco mais. E nessa divisão, muitas mulheres vivendo juntas também, que dividiam as tarefas da casa. E a mulher mais velha da casa, a matriarca, era ela responsável também pelas orações no lar e pelo também ensino às crianças da tradição judaica, ensino das histórias, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. E é por isso que as mulheres conheciam o que nós conhecemos como Antigo Testamento hoje, o Velho Testamento, porque havia uma tradição oral passada dessas matriarcas, das mães, para os filhos. Crianças, então, do sexo masculino e sexo feminino, aprendiam com essas matriarcas, com essas mulheres mais velhas. Sabendo que a família de Jesus era uma família extensa, uma família ampliada, e assim também a família de Maria, a família de Isabel e todas as famílias do século I, isso já começa a mudar um pouquinho a ideia que temos do Natal, a ideia que temos da concepção de Jesus, por exemplo. Porque numa família onde moram várias pessoas na mesma casa, uma gravidez como a de Maria, sem um marido, não ia passar desapercebida. Então, veja já um probleminha a acontecer aqui. E mesmo a gravidez de Isabel, da qual vamos falar hoje também, ela também não passou desapercebida. O próprio texto de Lucas, quando Lucas, depois do nascimento de João Batista, vai contar no versículo
58 do capítulo 1 diz: ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara as grande misericórdia para com ela, Isabel. Ou seja, Isabel tinha, sim, vizinhos e parentes ali por perto também observando a situação dela, o que também explica muito do que Lucas vai contar a respeito dessas mulheres. Quando uma menina chegava aos seus 11, 12 anos e menstruava pela primeira vez, ela se tornava mulher. E a partir de então, ela podia ser esposa de alguém. Ela era dada em casamento a alguém. Só que demorava um ano para esse casamento se concretizar. Durante um ano, essa menina ia se preparando agora de passar de menina, de criança, para mulher casada. Então, o corpo dessa menina também ia ter que ser preparado para agora poder gerar crianças. Uma criança que passa a gerar crianças, imagine, com 12 anos. Isso tudo muda um pouquinho a nossa concepção de tudo que aconteceu na história de Maria, José e até mesmo de Isabel. Tendo já essa pequena contextualização em mente, vamos voltar para o texto. Então, vamos lá, Bíblia de novo, Apostos. Vamos começar, então, com o texto de Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 a 7. Nesse texto, Lucas, ele vai nos apresentar Isabel. Ele não começa apresentando imediatamente Maria, ele apresenta Isabel. E o que ele diz? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Pequeno texto, apenas 3 versículos, mas olha quanta coisa Lucas nos conta. A primeira questão que Lucas ressalta aqui é que Isabel é filha de Arão. Ele está demonstrando aqui a ascendência sacerdotal de Isabel. Isabel é de linhagem sacerdotal, é da linhagem de Arão. Por que isso é importante? Porque isso está já referindo-se a uma questão muito importante para o povo de Israel, que é a matrilinearidade, ou seja, só filho de mãe judia é judeu. Se eu tenho, então, aqui Isabel como sendo filha de Arão, como sendo da linhagem sacerdotal de Arão, eu tenho, então, João Batista, que vai ser concebido por Isabel, sendo já apresentado aqui a linhagem de João Batista também. Então, João Batista não é filho de uma mulher qualquer, ele é filho de uma mulher que é da linhagem de Arão, que é de uma linhagem sacerdotal. Então, Lucas não introduz esse assunto aqui à toa, ele quer introduzir apresentando Isabel. Isabel aqui é muito mais importante do que o próprio Zacarias, embora ele apareça primeiro na história, porque é ela que vai dar, então, a ascendência sacerdotal do João Batista. Outra coisa importante nesse texto é que mostra que ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus. Então, quando o texto termina dizendo que Isabel era estéril, essa esterilidade de Isabel não é uma esterilidade por consequência do pecado, não é um castigo. Não, porque ela é considerada justa. A justiça de Isabel diante de Deus é exaltada por Lucas. É interessante, então, ele justifica essa esterilidade de Isabel aqui, com o seu avançado em idade, comparando com histórias que Lucas com certeza conhecia, como histórias de Sara, de Ana, da mãe de Sansão, mulheres que também engravidaram depois de uma certa idade. Logo depois, Lucas apresenta a história do anjo Gabriel conversando com Zacarias, prometendo a Zacarias o nascimento de seu filho, João Batista. Lucas 24, 24 a 25, volta a história para Isabel, e é o que nos interessa. Ele diz: passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Se antes Lucas havia dito que Isabel era estéril, mas ela não era por uma condenação por pecado, porque ela é justa diante de Deus, por que Isabel diz que o fato dela ficar grávida anula o opróbrio perante os homens?
perante os homens, mas não perante Deus. O que significa que, com certeza, as pessoas comentavam maledicentemente que a gravidez, ou melhor, que a não gravidez, né, a esterilidade de Isabel poderia ser consequência de um pecado, embora não fosse. Então, Isabel vê que na sua gravidez uma liberdade perante a maledicência das pessoas, a maledicência dos homens. Mas, apesar disso, o texto diz que ela se ocultou por 5 meses. Então, voltando à ideia de que Isabel não mora sozinha com Zacarias, com certeza existiam outros parentes, existia muita gente, parentes e vizinhos, como o texto do versículo 58 diz. Sendo assim, ela, por medo de falatório, medo de maledicência, provavelmente, por um tempo, ocultou a sua gravidez para que também não sofresse com essa maledicência. E aí, passado essa questão, em Lucas 1, do versículo 26 a 27, agora é a hora do autor apresentar Maria. O texto diz, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Que 6º mês? 6º mês da gravidez de Isabel. Olha que interessante. A apresentação de Maria está relacionada diretamente à apresentação de Isabel. A primeira coisa que sabemos de Maria é que ela é de Nazaré. Nazaré é uma aldeia, podemos chamar de aldeia, porque era um local, uma cidadezinha de 200 a 400 pessoas no século I, e uma cidade de agricultores. Isso mostra que Maria era uma menina, seus 11, então 12 anos, que estava acostumada a trabalhar no campo, uma menina simples, trabalhadora do campo, de Nazaré, não com muitas posses, provavelmente. E o texto continua dizendo, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Finalmente é apresentada aqui a Maria. Interessante Lucas ressaltar a ideia de virgem. A virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Provavelmente, Lucas está citando, já que ele pega fontes já existentes, ele é um historiador que está pegando fontes que já existem, textos já escritos, ele provavelmente já pegou um texto que já tinha sido escrito, que é o texto de Mateus. Em Mateus 1, 23, aparece, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Um texto escrito em grego, usando a palavra partenos, que é significado do virgem. Mas Mateus, por sua vez, estava citando Isaías 7,14, que no hebraico tem outro significado. No hebraico, o texto diz algo como, eis que a jovem, o termo usado é alma, conceberá e dará à luz um filho. O termo em hebraico significa uma mulher jovem ainda sem filhos, uma mulher, mas não significa necessariamente uma virgem. Já a Septuaginta, que tinha sido escrita entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo, ela traz em grego, é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e aí já há a tradução para o grego da palavra alma para partenos. E provavelmente Mateus usou o texto da Septuaginta, e Lucas copiou de Mateus. É bem provável que tenha acontecido isso. Mas aí fica aquela dúvida, Maria estava casada, não estava casada, ela já tinha tido relações com José ou não? Para reforçar a ideia de Maria ser realmente virgem nesse período, é que Lucas traz o versículo 34, onde a própria Maria diz, como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Então, Maria reforça a ideia de que sim, ela ainda era virgem, ela ainda estava prometida a José, mas estava justamente naquele ano em que entre ela ser prometida e realmente o casamento ser consumado. Então, Maria provavelmente estava, há muito pouco tempo, tinha entrado no período dela de ser mulher, né? Já teria tido a sua primeira menstruação e por isso já poderia ser dada em casamento. Outra questão interessante que Lucas ressalta é que era o homem da casa de Davi. Por que essa importância para ressaltar que é da casa de Davi, se logo depois ele vai contar que Jesus é filho de Deus com Maria e não de José com Maria? Porque era importante ressaltar a promessa cumprida que estava lá em Isaías 11:1, onde diz que virá um rebento de Jessé, do tronco de Jessé.
Então, da casa de Davi, Jessé, pai de Davi, é de onde viria o Messias. Como Maria é da descendência sacerdotal de Arão, então sigamos a descendência do pai terrestre ou do pai social de Jesus para cumprir a promessa. Lucas se preocupou com isso também. E aí o anjo se apresenta a Maria quando ela está sozinha e vai dar uma mensagem. É muito interessante que o anjo diz. Poucas vezes mulheres falaram sozinhas com o anjo, mas sim, toda vez que uma mulher fala com o anjo sozinha no Antigo Testamento, tem a ver com uma gravidez. A mãe de Sansão, por exemplo. Outro caso muito interessante foi de Agar, no deserto, quando ela recebe a promessa que ela vai ser também mãe, e assim por diante. E diz o anjo, diz Lucas, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. E olha que interessante, ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Essa primeira espanto, essa primeira interrogação de Maria mostra muito do seu caráter. Mostra uma menina de 11, 12 anos, que não é uma menina bobinha. Ela para, ela pensa, ela se interroga a si mesma e pensa assim, peraí, eu estou maluca, eu estou louca, eu estou vendo um anjo, que história é essa? O que está acontecendo? Ela não simplesmente acredita de pronto. Ela primeiro raciocina, ela pensa, ela vai tentar identificar o que está acontecendo. E aí o anjo continua, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Na palavra do anjo, é interessante, eu ressalto novamente a questão do trono de Davi. Então, Lucas apresenta José como descendente de Davi, para depois lembrar da palavra do anjo, a promessa que vai vir do trono de Davi. Vai vir, então, um descendente do descendente de Davi. E como essa descendente de Davi não é a descendência de Maria, então, do seu pai, José, pai social. E é interessante que a Maria interroga de novo, só que agora ela interroga diretamente o anjo, ela duvida do anjo. Primeiro ela duvida de si mesma, depois ela duvida do anjo. Mas como assim? Não é possível, eu nunca dormi com homem nenhum. Eu ainda estou naquele período ainda de noivado, não fui casada, não, ainda me casei. E é então que o anjo vai dar uma explicação. E nessa explicação do anjo vem inclusive um exemplo para Maria poder acreditar nessa explicação. E isso faz com que Maria tome uma decisão e que vai mudar totalmente a sua vida. Primeiro o anjo diz, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então ele mostra, assim que vai acontecer, não vai ser através de um homem, mas vai ser através do poder de Deus. E este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo dá um exemplo para Maria, diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. É muito interessante, então, que agora o anjo fala para Maria o seguinte: você não está sozinha. Isabel está passando por uma situação parecida com a sua. Isabel também está passando por uma gravidez maravilhosa, uma gravidez sobrenatural. Você não está sozinho. É como se Maria ali recebesse um alento de pensar: eu tenho alguém com quem conversar, eu tenho alguém com quem eu posso dividir essa minha situação nova. E acima de tudo isso, e depois do anjo dizer, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria se apresenta como serva do Senhor. E como serva, ela se coloca como uma verdadeira discípula,
aquela que vai aprender dali em diante com aquela situação, aprender depois com seu próprio filho. Em Lucas 17, capítulo 17, versículos 7 a 10, Jesus dá um exemplo muito interessante quando ele fala dos servos. Ele fala que um servo, ele faz porque é a obrigação dele fazer. Ele não espera a recompensa. Da mesma forma, Maria fez. Maria se colocou como serva, decidiu que ela ia realmente executar, deixar que no seu corpo fosse um instrumento para nascer o Filho de Deus. E a partir dali, ela não queria recompensa nenhuma. Ela queria apenas servir, deixar que o seu corpo fosse usado por Deus para a sua vontade. E aí acontece uma situação muito interessante. Lucas dá um intervalo. Por quê? Porque desse momento em que o anjo se ausenta de Maria, passamos para o texto do versículo 39, capítulo 1, versículo 39, onde já aparece Maria indo visitar Isabel. Mas o que acontece entre essa visita do anjo Gabriel a Maria e a visita de Maria a Isabel? Quanto tempo se passou? Não sabemos. A Bíblia não é clara. Mas, com certeza, foi durante esse intervalo entre o anjo visitar Maria e depois Maria visitar Isabel que aconteceu toda a gravidez de Maria. Toda essa concepção maravilhosa, toda essa concepção sobrenatural, ela acontece nesse intervalo, que a gente não sabe nada. A gente só intui, ele fica subentendido. Ao mesmo tempo, temos que pensar na situação que Maria está vivendo. Uma menina de 11, 12 anos, que de repente se vê grávida, sem estar casada totalmente, está apenas noiva, apenas prometida. Como esconder essa gravidez das pessoas maledicentes? Como esconder essa gravidez dos seus parentes? Como esconder essa gravidez da sua irmã? João, o evangelista João fala de uma irmã de Maria. Então, pelo menos uma irmã ela tem. Talvez tivessem irmãos também. Vivesse com a sua mãe. E aí? Como esconder isso? Numa casa onde vários parentes moram juntos, isso é impossível. Lembrando que se a mulher, é muito importante para a mulher esse período em que ela menstrua inicial, porque aí ela começa a ser mulher, ela passa a ser alguém que pode ser, então, dado em casamento para uma pessoa, e quando ela termina esse período também, ela sabe que dali em diante ela não pode ter filhos, e aí, então, tudo isso era muito observado. As pessoas sabiam quando as meninas estavam menstruadas. Maria, de repente, engravida. Ela deixa de menstruar. As pessoas vão perceber isso. Mas como é que ela esconde essa situação? Se algum parente percebesse, acusasse Maria, ela poderia ser apedrejada. José poderia mandar apedrejar Maria com uma traição, com um adultério. Quanto tempo se passou entre uma situação e outra? Não sabemos. Não sabemos também o que Maria, que situações Maria vivenciou. Mas sabemos, a partir do texto, do versículo 39, que ela vai visitar Isabel, sua parente, sua prima. E é interessante que o texto de Lucas vai dizer, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias. Por que Maria teria ido apressadamente? Será que ela não estava fugindo da maledicência dos parentes, dos vizinhos, se escondendo na casa de Isabel? Sabendo que Isabel já estava passando por uma situação semelhante à dela, avisada pelo anjo, que Isabel também estava passando por uma gravidez miraculosa. Será que Maria não foi buscar na casa de Isabel um refúgio seguro, uma amiga na qual ela pudesse confiar, um local onde ela pudesse passar por esse período difícil, desse início de gravidez, sem precisar se colocar nos olhos de pessoas maledicentes? É bem provável. E é interessante que o texto diz que ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. É Isabel que é saudada por Maria. As duas mulheres juntas, conversando, e é interessante que o texto continua dizendo, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Duas mulheres e dois bebês que se reconhecem.
2 bebês que já estão ali. Por isso que eu digo, Maria já está grávida. Isabel já percebe a gravidez de Maria. E os bebês se reconhecem, João Batista e Jesus. Isabel, possuída do Espírito Santo, exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O termo usado por Isabel é o mesmo termo com o qual Débora saúda também Jael, em Juízes 5:24, um texto que eu também transcrevi para vocês aqui, abaixo do slide. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita sobre as mulheres que vivem em tendas. O texto de Débora e Jael está sendo citado através do Espírito Santo por Isabel. Por quê? Porque da mesma forma que Jael foi bendita, porque ela venceu uma batalha para Israel, aqui Maria é bendita porque ela está trazendo no seu ventre aquele que também vai libertar Israel como Messias prometido. E ela diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Isabel é a primeira mulher, a primeira pessoa a perceber que aquele bebê que ainda está sendo gestado não é um bebê qualquer. Ele é o Senhor, ele é o Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor Jesus. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E ela continua: bem-aventurada a que creu. Maria não é bem-aventurada porque ela concebeu Jesus, ela é bem-aventurada porque ela creu, porque ela se fez de serva, porque ela deixou que a obra de Deus fosse executada nela, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas na parte do Senhor. E Maria, nesse momento, ela canta um cântico. E nesse cântico, inicialmente, Maria reconhece também a sua bem-aventurança. No versículo 46 a 49 diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois agora, desde sempre, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Senhor poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria reconhece realmente que ela se torna bem-aventurada, porque ela creu e porque Deus cumpriu a sua promessa no seu corpo, gerando Jesus. Depois ela continua com um cântico, que em casa vocês vão poder olhar com mais calma, é uma paráfrase do cântico de Ana, quando ela está também grávida de Samuel, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Muito semelhante, o que mostra que Maria conhecia as histórias, Maria conhecia a história de Ana e Samuel, porque, como eu já disse, as mulheres eram as responsáveis por passarem a seus filhos essas histórias. Maria conhecia, Maria ela foi responsável para ensinar para Jesus também muitas dessas histórias. E em Lucas 1:56 termina essa visita de Maria a Isabel, dizendo: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Não sabemos com quantos meses de gravidez Maria estava quando chegou na casa de Isabel. Passou cerca de 3 meses lá. E a próxima cena que a gente tem, Maria já está totalmente grávida para nascer a criança. Porque logo que acaba toda essa história, a próxima cena que temos é de Lucas 2, onde já acontece o decreto de César Augusto, convocando a população para recensear-se, e aí Maria já vai ao recenseamento com José e a criança vai nascer. Então, claro, a gravidez de Maria não foi de 3 meses. Cadê os outros 6 meses? Com certeza alguma coisa aconteceu antes da visita a Isabel, e agora acontece alguma coisa após a visita a Isabel. O que aconteceu entre essa visita de Isabel e o recenseamento? Como será que José reagiu à chegada de Maria barriguda? O texto de Lucas não conta. O texto de Mateus fala. O texto de Mateus dá voz a José e diz que José tentou deixar Maria secretamente e o anjo aparece a José e convence José a assumir Maria como sua esposa. Lucas já não diz nada sobre isso, Lucas deixa subentendido. Mas podemos imaginar a dificuldade dessa menina, ainda com seus 11, 12 anos, grávida, tendo que contar para um rapaz, um pouco mais velho do que ela engravidou do Espírito Santo, que engravidou de Deus,
que a criança é de Deus, não é de um homem, que ela não adulterou. Lembrando mais uma vez, José podia ter mandado apedrejar Maria. Qualquer vizinho dela podia ter mandado apedrejar Maria. Olha o risco que Maria correu, olha o risco que Jesus correu, estando na barriga de uma mulher virgem. E assim por diante. Maria agora vai para o recenseamento acompanhando José. Mas se Maria está tão grávida assim, com seus 8 para 9 meses agora, uma coisa importante também é que nessa família estendida, Maria nunca teria ido ao recenseamento sozinha. Para começar, ela não tinha nem obrigação de ir a esse recenseamento. Mas se ela foi, alguma pessoa a acompanhou, acompanhando também José. Maria teve provavelmente ajuda no seu parto, porque assim é que acontecia. Nenhum homem faria o parto da esposa. Deveria ter alguma mulher junto para ajudá-la nesse momento do parto, embora a Bíblia também não relate sobre isso. O relato que nós temos em Lucas 2, de 1 a 7, diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas, como um bom historiador, se preocupa em situar historicamente esse nascimento de Jesus. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi. Interessante, Lucas mais uma vez se refere a José sendo da casa de Davi. Veja como ele enfatiza essa questão sendo o cumprimento da promessa de Isaías, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Esse pedacinho é muito importante. Se Maria, antes de visitar Isabel, ainda estava prometida a José, ainda não tinha conhecido homem algum, nesse exato momento em que Maria já está no seu 8º, 9º mês de gravidez, quase 9º mês, ela já é reconhecida como esposa de José. O que aconteceu no intervalo, então, entre Lucas I e Lucas II, capítulo 2? O que aconteceu é que José assume Maria como sua esposa. O casamento se deu, embora ele não tenha conhecido, a Bíblia diz também, Maria enquanto Jesus não tivesse nascido. E diz o texto: estando eles ali, aconteceu completarem esses 2 dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, o primeiro de seus filhos, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como eu disse, é bem provável que alguma mulher tenha ajudado, auxiliado Maria nesse pedaço de sua história. Vem toda uma história dos anjos, dos pastores, e mais uma vez Lucas, que dá tanto valor a Maria e tanto valor às mulheres na sua história, depois que os anjos aparecem e cantam e os pastores aparecem também, Lucas volta a falar de Maria. E lhe diz, Lucas 2,19, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O mesmo termo que ele vai usar um pouco depois, ainda no capítulo 2, no versículo 51, quando agora Jesus já grandinho, levado ao templo, e se perde no templo, e quando Maria e José o encontram, e Jesus diz, olha, estou aqui tratando as coisas do meu pai, novamente aparece esse termo, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aquela mulher que decidiu ser serva, ela também é uma discípula, ela está aprendendo a partir do seu bebê no seu ventre, e agora aprendendo do seu filho também já nascido no templo. Maria, após o nascimento de Jesus, vai cumprir os rituais de purificação. É isso que Lucas também relata no capítulo 2, do versículo 21 ao 24, onde ele diz, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. É interessante que quando vamos ler em Levíticos 12, no capítulo 12, versículo 2 a 3, vemos aqui que quando uma mulher, a lei dizia que quando uma mulher tinha um filho, um homem, ela então passava como impura nos seus 7 dias,
No 8º dia, então, é que era possível levar o menino para circuncidar-se, a ser circuncidado, e ele recebia, nesse momento, o nome, como exatamente aconteceu com Jesus. E no versículo 8, ainda de Levíticos 12, conta-se que essa mulher e os pais da criança deveriam levar ao templo um cordeiro, mas se fossem pobres, poderiam substituir o cordeiro por um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso mostra, mais uma vez, que Maria de Nazaré, Maria de uma cidade, uma aldeia agrícola, uma aldeia pobre, e que ela não tem realmente posses, mesmo depois de ter se casado com José, porque eles vão entregar a oferta de pessoas pobres. E é justamente no templo que vai aparecer a nossa terceira mulher importante da história, uma mulher chamada Ana. Mas quem é Ana? Lucas também conta a história de Ana em 3 versículos. Mas quanta coisa ele nos diz. O texto de Lucas 2, 36 a 38, diz o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Só 3 versículos. Mas vamos ver o que a gente sabe de Ana nesse texto. Primeira coisa que diz dela é que ela é uma profetisa. O Novo Testamento apresenta várias mulheres que têm o dom da profecia. Ana é a única que tem nome. Todas as mulheres que aparecem como profetisas no Novo Testamento, inclusive as filhas de Filipe, não têm nome. Ana tem. A profetisa chamada Ana. Olha o destaque que é dado a essa mulher. Segunda coisa importantíssima, mais uma vez, assim como a genealogia de Maria, a genealogia de Isabel era importante, mostrando que as duas são de descendência sacerdotal, tanto Maria quanto Isabel são descendentes da tribo de Arão, do grupo da família de Arão. Ana é da tribo de Aser. E eu preciso então lembrar quem era essa tribo de Aser. Olha que interessante, é uma tribo do norte, uma tribo que quando houve a invasão da Pérsia, foi dispersa na primeira diáspora. E quando Ezequias retoma o templo e tudo mais, em 2 Crônicas 30, 11, está essa história, a gente vê o retorno de alguns da tribo de Aser para Jerusalém. É muito provável que a família de Ana, então, desde esse período já estava vivendo em Jerusalém. São judeus retornados da diáspora. O próprio nome Ana é o nome também de judeus de diáspora. Outra coisa importantíssima, no Novo Testamento, todo mundo ou é da tribo de Benjamim, ou é da tribo de Levi, ou é da tribo de Judá. Sempre que se cita alguém nos evangelhos, ou é a tribo de Benjamim, Levi ou Judá. No caso de Ana, não. Ana é a única pessoa em todo o Novo Testamento que é da tribo de Aser. E o que isso significa? Isso é importante, senão não estaria no texto. Então, ela é uma mulher da tribo do norte, uma mulher da diáspora, uma mulher que retorna da diáspora para Jerusalém, uma mulher que, após estar viúva, ela não deixava o templo, adorando de noite e de dia com jejuns e oração, uma profetisa. E é essa mulher que, quando vê o menino, essa criancinha indo lá para ser circuncidada e recebendo o nome de Jesus no templo, ela recebe a profecia de que esse menino, ele não é um menino qualquer, ele é o Messias. Ele é o Messias que esperam para a redenção de Jerusalém. Em Ana, há cumprimento da promessa de que o Messias era para todos Israel, tribos do norte, tribos do sul. Todas as tribos de Israel serão unificadas na figura de Jesus. A profecia de Ana complementa a profecia de Simeão, que aparece no texto um pouco antes de Lucas 2, porque Simeão fala que esse menino virá para os gentios, e Ana diz, não é apenas para os gentios, ele vem também para Israel. Jesus é a salvação das tribos do norte e das tribos do sul.
Ana é a mulher que vê em Jesus o Messias. E é por isso que a gente observa, então, nessas 3 mulheres que participaram ativamente no nascimento de Jesus, nos primeiros dias de vida de Jesus, que Jesus esteve sempre acompanhado de mulheres. Sua vida toda, desde o início, desde o seu nascimento, desde a sua promessa, Jesus já é acompanhado por mulheres. E talvez por isso possamos entender o valor que Jesus dá à mulher, o destaque que Jesus dá à mulher em muitos aspectos da sua pregação. E essas 3 mulheres que se destacam nos seus primeiros dias de vida de Jesus têm uma importância muito grande para o nosso Natal e para o Natal de Jesus. Maria, que gerou, amamentou, protegeu, amou e foi a sua primeira discípula. Maria que enfrentou maledicência, Maria que enfrentou um medo, Maria que enfrentou tantas dificuldades, mas esteve firme como serva e aprendeu como discípula. Isabel, que foi a primeira pessoa a reconhecer que ali, na barriga de Maria, não estava uma criança qualquer, mas estava o Senhor. E Ana, que foi a primeira pessoa também a reconhecer que aquela criança que estava ali sendo circuncidada também não era um bebezinho qualquer. Ele era muito mais do que isso. Ele era o Messias prometido, chegado para a salvação de todo mundo. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem dada por essas mulheres para o nosso Natal, até os dias de hoje. Esta é a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Eu agradeço a sua atenção. Repito que se você estiver ouvindo e não conseguir ter a sua resposta às suas perguntas, pode encaminhar em www.lidsemeyer.pro. E quero terminar fazendo um convite. No ano que vem, em fevereiro, nos 4 sábados de fevereiro, vamos ter um curso dado pela Universidade Lusófona, um curso online, sobre as mulheres na vida de Jesus. Você quer saber mais sobre Maria, mais sobre Isabel, mais sobre Ana, e sobre as outras, Madalena, Salomé, Joana, mulher samaritana, mulher cananeia e tantas outras mais? Eu espero você, em fevereiro, os 4 sábados de fevereiro, online, através da Lusófona X, da plataforma Lusófona X. Ainda não estão abertas as inscrições, mas você vai poder saber das inscrições se estiver me acompanhando no meu Instagram, no meu Facebook, ou mesmo no YouTube, ou no meu site também, lidsemeyer.pro. Lá, todos esses locais, você vai ficar sabendo quando estarão abertas as inscrições, e aí eu aguardo você também comigo para conversarmos mais sobre esse assunto tão gostoso. E agora, eu vou convidar a voltar aqui à tela comigo a Mônica e a Denise, minhas 2 teólogas de hoje, e elas vão me ajudar também fazendo as perguntas que vocês trouxeram. Se elas pegaram alguma pergunta, elas vão me passar agora. E como eu disse, se você não conseguir ter sua resposta hoje da pergunta, não se preocupe. Outra hora, você mande para mim a pergunta, eu vou ter todo o prazer de responder. Denise? Olá, pessoal. Professora, que aula Está maravilhosa. sem microfone, Denise. Estou sem microfone? Espera aí. Estão me ouvindo? Mônica, você tem alguma pergunta? Pro, que aula maravilhosa, como a Denise falou, muito boa mesmo. Desculpe, meninas, eu que tinha desligado aqui o som. Agora eu estou ouvindo vocês, desculpe. Eu estava ouvindo a Denise também. Na verdade, nós tivemos algumas perguntas aqui, né? São 3 perguntas que foram feitas, né? Essas perguntas são para a professora. A primeira pergunta é da Natália, né? A Natália, ela é de Portugal. E a pergunta da Natália é se havia rituais e práticas mágicas no parto.
Bom, peguei a pergunta da Natália aqui. Então, a Natália perguntando se alguma prática mágica no parto. No caso do parto de Jesus, não há nenhum relato sobre isso, Natália. Mas, sim, no século I, haviam, sim, muitas práticas mágicas para parto, e principalmente de proteção contra um demônio, que era muito conhecido da época, chamado Lilith. Então, havia algumas práticas contra Lilith, para Lilith, porque Lilith poderia, por ciúme, pegar a criança para ela. Então, realmente existiam algumas práticas, amuletos que eram utilizados. Do século III, agora uma característica interessante, no século III, começa a aparecer amuletos com o nome de Maria. A Maria, mãe de Jesus, começa algumas vezes a ser utilizada em amuletos para proteção de parto também. Então, são duas curiosidades, eu acho, mais sobre essa situação, já que não são diretamente ligados ao nascimento de Jesus. Interessante. Tem uma pergunta aqui que é minha mesmo, aqui direto do Brasil, que é a seguinte: por que que dentro da igreja protestante se suprime tanto a história de Maria? Por que que ela é tão pouco citada, já que ela gerou o Cristo, ela esteve nesse processo envolvida como um todo? Ok, essa pergunta foi da Denise, né? Mas eu acho muito importante essa, Denise, que você falou, porque temos, sim, esse problema, né? Na verdade, em muitas igrejas protestantes, Maria é colocada em segundo plano, e isso é muito triste. Falamos muito de Maria na hora do Natal, lembramos dela no Natal, mas esquecemos de Maria no decorrer do ano. Quando precisamos, por exemplo, fazer alguma festa em relação por exemplo, uma criança, um chá de bebê, famoso chá de bebê, esse tipo de coisa, o que acontece? Usamos Ana, exemplos de Ana, até mãe de Sansão, mãe de Samuel, mas não usamos Maria. Né? Parece que há um medo de citar Maria como se Maria fosse... Só de falar de Maria, a gente estivesse idolatrando, dando um valor de Maria superior a Jesus. Isso é bobagem, na verdade, né? Isso é um preconceito, podemos chamar desse jeito. Não podemos ver Maria apenas como uma barriga de aluguel, aquela mulher que recebeu Jesus no Natal e depois ela some da história, até porque os evangelistas vão dar muito valor para ela, sim. Eu acabei de falar dela em Lucas, como ela aparece muitas vezes nos versículos de Lucas, mas vai aparecer em todos os evangelhos. Em Atos, Maria está lá na recepção do Espírito Santo. Em alguns textos apócrifos, Maria participa da liderança dessas primeiras igrejas também. Então, Maria é muito importante. O exemplo de Maria como discípula, exemplo de Maria como aquela mulher que se coloca a serviço, né, de ouvir e seguir a ordem de Deus e tudo, é fantástico. A gente tem muito a aprender com Maria, com toda certeza. É interessante observarmos que, embora o protestantismo tenha toda essa preocupação, Lutero, que foi quem fez a reforma protestante, ele era devoto de Maria, para começar, né? Ele era um monge devoto de Maria. Quando Lutero passa para a sua primeira, digamos, experiência espiritual, né, que ele está passando uma tempestade, ele pede ajuda para Maria, para começar. E depois mesmo da formação da igreja protestante, a única coisa que Lutero não deixa é que Maria seja colocada acima de Jesus. Mas ele acha que Maria ele chama Maria de rainha dos céus, ele tem um livro sobre o Magnificat, fantástico, explicando todo o cântico de Maria. E mesmo Calvino, mesmo João Calvino, que também é um dos grandes reformadores, ele também nunca foi contra Maria, ele era contra a veneração de Maria, mas ele também dizia que Maria era um tesouro celestial, que tínhamos muito que aprender com Maria. Então, esse preconceito que temos é mais, acredito, uma questão cultural, principalmente no Brasil. Por que acontece? No Brasil, quando o protestantismo chega no Brasil, há um catolicismo muito forte, muito acirrado. E esse catolicismo, ele é muito mariano, e para se colocar, então, o protestantismo, ele se torna anti-mariano. Tudo que o católico faz, o protestante se coloca contrariamente. Então, se o católico
gosta muito de Maria, exalta muito Maria, então a gente fica contra Maria. Se o católico usa sino, na igreja protestante não tem sino. Se o católico tem cruz com Jesus, no protestante não tem. Se o católico tem usa vela, protestante não usa vela, e assim por diante. Então, Maria, eu acho que ela acabou entrando no mesmo balaio, digamos assim, do anticatolicismo que o protestante tem. E isso é uma perda. Infelizmente, perdemos muito no protestantismo por não estudarmos Maria e não aprendermos com a vida dela. Excelente. Muito obrigada, professora. É bem isso. Muito interessante, professora, isso que a senhora comentou, né? As pessoas, elas acabam confundindo um pouco a questão da idolatria com a questão do papel, da importância que Maria ela teve para a humanidade, né? Porque a senhora estava falando durante a palestra que ela deu o seu próprio corpo, né? Ela podia sofrer muita coisa, ela podia ser apedrejada, existia toda uma cultura que iria contra essa gravidez, mas mesmo assim ela aceitou o papel de serva, né? Então, é esse papel que a igreja precisa entender, que Maria ela teve um papel como discípula de Cristo, não um ser a ser venerado. E eu acho que essa é a dificuldade do protestantismo, né? Nós temos aqui mais uma pergunta do André Arnaldo, que ele pergunta qual foi o papel da mulher no Natal de Jesus. Eu acredito que que tá bem respondido, né? A questão das mulheres aí, através da aula da professora Alice. Acho que o grande papel, Arnaldo, das mulheres no nascimento de Jesus é justamente este, né? De se colocar à disposição de Jesus em todos os aspectos, né? Maria, ao concebê-lo, Isabel, ao recebê-lo como Senhor, e Ana, ao reconhecê-lo como Messias e anunciá-lo como Messias. É um texto muito interessante, essa texto de Ana, que diz que ela passa a contar para todos que esperavam, né, a libertação de Israel, que aquela criança é o Messias. Então, podemos dizer que Ana serviu até mesmo como missionária, ela serviu ali como evangelista de um bebê, um bebezinho recém-nascido, mas ela já contando para as pessoas que ali estava cumprida a promessa. Então, as mulheres tiveram uma participação muito ativa, sim. E eu espero que isso faça, a aula de hoje, a conversa, faça as pessoas começarem a perceber isso na Bíblia, né? Ler a Bíblia com outros olhos, porque às vezes nós lemos e não vemos isso. Achamos que o próprio nascimento de Jesus tem tantos homens, né? Tem os sábios que visitaram, pastores, tem José, até anjo, né? Que normalmente é visto como uma figura um pouco masculina, embora o anjo não tenha sexo. Mas, sim, os evangelistas registraram que muitas mulheres estiveram presentes nessa história e tiveram importância nessa história. A gente estava conversando nos bastidores sobre a visão de Isabel, Maria encontrar Isabel em casa e tudo mais, e só naquela imagem só tem mulheres, né? Não tem homens, a não ser os bebês. O livro de Mateus, capítulo 3, do 1 a 12, fala que João Batista prepara o caminho para o Senhor. Se a gente for olhar para essa imagem, literalmente, desde o ventre prepara o caminho, porque como a senhora colocou, que Maria precisava de alguém para compartilhar aquele momento, e aí ela teve Isabel, que estava gerando nada mais quem batizaria Jesus. Então, a gente nunca olha por esse princípio, a gente olha que João Batista prepararia o caminho, mas a gente nunca olhou desde o nascimento, né? Desde o ventre. Se a gente for parar para olhar, não só na pregação, não só em batizar Jesus, mas desde o ventre, João Batista preparou o caminho. É verdade. Isabel ensinou João Batista tudo o que ele sabia. A grande verdade é essa, né? A gente pensa já nele adulto. Isso que eu falo, o texto é cheio de atos, o texto é cheio de intervalos, né? E a gente tem que preencher esses intervalos. E na hora quando você imagina, João Batista nasce, é apresentado, recebe o nome, e depois ele já aparece adulto. Mas como é que ele se transforma em adulto? Ele teve que passar por um ensino.
E quem que ensinou a João Batista foi Isabel. E se João Batista sabia que Jesus era o Senhor, é porque Isabel contou isso para ele, com certeza. E a gente não percebe isso também, às vezes, na leitura muito rápida. Muito bom. Eu acho que essas são as perguntas, professora. Eu não sei se a senhora quer dar um recado final. Eu estou aqui meio que ciceroneando as coisas, dando uma olhadinha aqui no... É joia, gente, muito obrigada. Mais uma vez eu digo, se você não teve tempo de colocar a sua pergunta, ou se quiser ainda enviar uma pergunta, pode ficar à vontade de enviar no meu canal, lidsmeyer.pro, né, www.lidsmeyer.pro, lá tem o contato, envie sua pergunta, eu tenho todo o prazer de responder qualquer coisa que você queira conversar, até mesmo convidar, quem sabe, um dia para falar na sua igreja, fico à disposição, pode vir para conversar comigo e a gente combina alguma coisa. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente hoje aqui, agradecer especialmente a Denise e a Mônica, que estiveram aqui me ajudando com as perguntas, né? Sem elas eu não conseguiria também estar respondendo para vocês as perguntas que vocês colocaram, e essa gravação provavelmente vai ficar agora no YouTube, já poder ser acessada outras vezes, quando vocês quiserem também. Muito obrigada mais uma vez, e volto a convidá-los para me acompanhar no YouTube, no Instagram, no Facebook, ou no meu site, e ficar sabendo quando vão abrir as inscrições para o curso de fevereiro sobre as mulheres na vida de Jesus, no qual eu espero que eu poder encontrar vocês também. Muito obrigada a todos mais uma vez, e fiquem com Deus.